Boa noite, eu sou a Ariana. Eu vou fazer uma breve apresentação e depois eu gostaria que cada um falasse um pouquinho também sobre o porquê tá aqui, tá? Então, eu comecei a estudar magia e espiritualidade, eu tinha cerca de 16 anos, então faz um tempinho já, eu tô com 39, e sempre fui muito interessada por essas coisas, então já fazem 23 anos que eu me iniciei na magia, e desde então eu nunca mais deixei isso de lado. Eu sempre trabalhando, no começo praticando muito, e de uns 6 anos para cá dando cursos e palestrando e fazendo e trabalhando com isso diretamente, né? Ou através de cursos, ou através da Cristal e Magia, ou através de conteúdo na internet, sempre mexendo com alguma coisa assim. Eu não pratico a magia como religião, né? Ela, para mim, é mais algo assim, voltada a um modo de vida, a uma filosofia. Em algum momento lá atrás eu já pratiquei ela como religião, né? Mas hoje não mais. E esse curso, que não é um curso, na verdade, eu estou usando esse termo, mas são encontros. Cada encontro nós vamos discutir, falar sobre temas diferentes dentro da magia, e para a gente poder, assim, ter o conhecimento e vivenciar isso. Então, eu gostaria que fosse algo muito prático, algo que vocês pudessem levar realmente para a vida de vocês, no dia a dia. E como eu faço? Então, assim, é um grande grupo para poder vivenciar isso de uma forma bem bacana, assim, né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho do porquê que vocês se interessaram, assim, do porquê estamos aqui. A Sandra já conhece dessa área mesmo, né, Sandra, desse meio. E quiser começar, por favor. Peraí. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então, eu sou a Sandra Scabi, de São Paulo, que eu vi que tem meninas que não são de São Paulo, né? Uhum. Eu sempre fui ligada a assuntos místicos, mas só depois dos 40 anos que eu tive a oportunidade de fazer um curso de xamanismo e conhecer bastante coisa sobre magia, sobre os 4 elementos, né? E me encantei, fui para ter um autoconhecimento melhor, e hoje também estou aqui para melhorar o autoconhecimento, né? Como modo de vida também, nada como religião. E até porque na minha agência também vem bastante pessoas ligadas a esse tema, né? De Uhum. bruxaria, de magia. Então, é sempre bom a gente estar antenada e ter assunto aí para trocar com as pessoas. É Muito isso. legal. Muito obrigada por estar aqui. É uma satisfação. Oi, Luci, e você, pode falar. Então, eu sou muito curiosa, gosto muito desse mundo, né, místico. Não tenho, não sou graduada, nunca fiz nenhum curso, mas eu sou simpatizante. Então, quanto mais eu aprender, melhor. Que bacana. E E você sei que sempre... você pode falar. Pode E ir. sei que você tem bastante conhecimento, então para mim vai ser enriquecedor fazer, Muito participar. obrigada. E desde sempre você gostou também? Desde muito novinha, assim, como que é? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei desse lado místico. Sempre gostei. Continuando Que da bacana. bruxaria, mas nunca estudei, não é mais uma coisa mesmo de coração mesmo. Que legal. Seja bem-vinda também. Uma grande satisfação ter Obrigada. você aqui. E você, Anselmo? Só um minutinho que ele está tirando o mudo aqui do... Olá, eu sou o Anselmo. Eu sou marido da Ariana. E eu estou fazendo o curso porque, primeiramente, nós voltamos o nosso relacionamento. E eu quero ter mais conhecimento com ela, conversar com ela. É mais um leque de assunto que a gente abre. Na atualidade, eu frequento um terreiro de Umbanda, né? É algo que eu gosto muito. E
conhecimento, né? Nunca conhecimento é demais. E assim, aí vocês me perguntam, nossa, mas por que você não faz esse curso diretamente com ela, conversa com ela? Não, porque é diferente. Eu acho que quando você tem uma turma, uma galera junto, funciona, né? Em casa, a gente só conversando não é um curso, né? É uma conversa. E essa questão do curso eu acho importante ter um pessoal, ter outras pessoas, para ter essa troca de energia. E é isso. Ah, muito obrigada, Marcelo. Seja bem-vindo também ao grupo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma apresentação, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, se quiserem conversar a respeito, porque a ideia é essa mesmo, a gente fazer um bate-papo, né? E assim, desmembrar o assunto da melhor forma. Então, o encontro de hoje, a gente vai falar sobre, de fato, o que é magia. Vamos desmistificar isso, entender a respeito do que é a magia em si. E deixa eu pegar aqui e compartilhar a apresentação. Então, vamos lá. Aqui, peraí, deixa eu ver. Não comecei da primeira página. Vamos lá. Então, aqui nosso encontro de magia, né, que começa hoje. Por que não tá indo ali? Ah, foi. Então, uma frase, né, de John Fortune, que é uma pessoa, uma estudiosa da magia, que ela fala sobre o ocultismo. O ocultismo, uma nobre busca pela alma. Não? Peraí. Tá aparecendo aí? Peraí, gente, deixa eu ver o que está acontecendo. E agora, tá aparecendo? Não. Ué. Agora foi. Agora foi? Meu áudio tá indo? Sim. Tá. Então, aqui, encontros de magia. Aqui é uma frase da John Fortune que fala: uma nobre busca pela alma, uma verdadeira cruzada contra os poderes das trevas, né? E aqui eu tenho um símbolo que na magia ele é um símbolo muito poderoso de proteção chamado tetragramaton. Então eu vou começar a falar sobre esse símbolo, até se vocês quiserem utilizar ou com vocês em forma de pingente. Por exemplo, eu tenho um quadrinho desse símbolo na entrada da minha casa, né? Da porta da minha casa. Ele é um símbolo de extrema proteção, porque ele tem um círculo. O círculo já é uma representação mágica a respeito daquilo que não tem início, não tem meio, não tem fim. Então, o círculo, ele representa o todo, né? Dentro, vocês podem ver uma estrela de 5 pontas, e ela também não tem começo nem fim. Ela como se ela tivesse toda entrelaçada. As pontas dessa estrela, a de cima, onde tem esses 2 olhos, né? Ela representa o espírito. E as outras 4 pontas de baixo são os 4 elementos, que é fogo, terra, água e ar, não necessariamente nessa ordem dentro da estrela. Aqui nós temos vários outros símbolos, como a chave, temos a adaga, a estrela de Davi,
o nome de Cristo, o cálice sagrado, nós temos aqui os símbolos, né? Dá para ver o meu mouse mexendo? Aqui os símbolos dos planetas que formam o universo, algumas letras hebraicas, né? Que cada letrinha dessa também é por si só uma grande energia envolvida, tudo aqui é relacionado à proteção. Então, o uso deste símbolo com vocês ou na residência de vocês, nada de ruim vai acontecer, é como se fosse um espelho, bate e volta, não tem o que fazer, vai ser realmente um escudo. A gente, esse símbolo em si, ele chama-se pantáculo. Todos os pantáculos têm diversas formas, cada planeta tem o seu pantáculo, por exemplo. Ele faz uma proteção e cada pantáculo ele tem uma finalidade diferente. Por exemplo, o pantáculo de Vênus fala sobre amor, o de Mercúrio sobre comunicação e assim por diante. Mas isso a gente vai ver muito detalhadamente em outros encontros, né? Então, quando a gente fala em magia, a primeira coisa é sobre um despertar espiritual. Ou seja, todas as pessoas que eu conversei até hoje que gostam disso, em algum momento ela ficou inconformada com, assim, não saber das coisas da vida, né? Ou seja, tem um despertar. O que é o despertar? É a curiosidade, é você querer ir além daquilo que você tem hoje, ou daquilo que você sabe hoje. É você não ficar satisfeito com a casualidade, por exemplo. Sempre achar que tem alguma coisa além, alguma coisa a mais, né? Então, essa é uma das principais formas que, nas conversas com as pessoas que vão buscar não só magia, mas espiritualidade de uma forma geral, essa curiosidade, essa insatisfação, aquela coisa que parece estar faltando alguma coisa, né? Até eu gostaria de saber se com vocês é assim também. Alguém poderia comentar a respeito? Se tem isso hoje em dia, se vocês têm essas dúvidas, né? Ou essa insatisfação, essa curiosidade? Ah, sim, com certeza a gente tem curiosidade de conhecer, de saber, de entender, né? Tem muitas coisas que acontecem que não tem explicação, e é legal a gente saber o porquê de tudo, né? Acho bem legal. Certo. Se também não quiser falar, gente, também não precisa, tá? É só pra gente realmente fazer um bate-papo, né? Tá vendo a tela? Tá. É o nosso quadro. A tela não. Não. Eu não vou tirar, então, a tela, porque na hora que eu tiro, ele para de compartilhar. Vamos, então, voltar aqui. E agora? Agora, ok. Ah, maravilha. Já entendi como funciona. Então, o que é o autodomínio nesse caso, né? Quando a gente estuda magia, o autodomínio é você não deixar a sua vida ao acaso. É você fazer por onde as coisas que você deseja, né? Então, tem o autodomínio, não só das coisas que você deseja que vem de fora, mas de dentro principalmente. Então, você entender as suas emoções, entender as coisas que acontecem com você, entender de que forma o universo está trabalhando com você, e aí, no final das contas, você vê que nada é coincidência, nada é acaso, que, na verdade, é todo um grande propósito do universo, e você faz parte desse universo, porque, às vezes, né, nas outras religiões, outras formas de filosofia, muitas vezes o que acontece é como se a gente estivesse apartado do resto do mundo. Então, existe um mundo inteiro e eu. Não, mas nós fazemos parte deste mundo, nós fazemos parte do universo como se fosse uma célula
em um corpo e sem essa célula ela não acontece da forma que tem que acontecer, né? Então, o autodomínio é a consciência disso, é estar consciente do seu papel no universo e de que como o universo trabalha em você também. Quando aqui a gente fala também em disciplina e dedicação, ou seja, é o estudo mesmo, porque assim, nada vem de graça na vida. Então, para eu saber alguma coisa, para eu entender como funciona esse domínio, tanto do universo quanto da própria pessoa, isso precisa de disciplina e dedicação, né? Um tempinho que nem o que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente isso, é nos dedicarmos, né, por 1h30, quinzenalmente, para que possamos crescer em grupo, né, espiritualmente. E nada é por acaso. As pessoas que estão aqui porque precisam estar ou porque faz parte de algum propósito, né? E em cima da magia, da bruxaria e artes mágicas, existe muito mito, muita coisa que endemonizou, né, essas práticas de acordo com a história. Provavelmente vocês já saibam de algumas coisas, depois em outros encontros a gente vai discutir sobre isso também, e até hoje, né, existe pessoas querendo te tirar do fogo do inferno, se você fala que você é bruxa, por exemplo, né? Eu já sofri diversas vezes preconceitos, inclusive preconceitos fortes de pessoas, por exemplo, pessoas que vieram trabalhar na minha casa, não quiseram continuar trabalhando na minha casa, me ajudando em casa, porque sabia que eu era bruxa, por exemplo, né? E eu não faço questão de esconder, eu falo mesmo que eu sou bruxa, porque se não me quiser ali, não é para ser o meu espaço. Então, é a forma como eu acredito, é a forma que eu vivo a minha vida, então não tem por que eu mentir ou deixar de viver para poder me adaptar ao meio, por exemplo, né? Como eu respeito todo mundo, eu também gostaria do mesmo respeito. Então, existem muitos mitos, porque falam que a gente cultua o diabo, que a gente mata a criancinha, que a gente faz parte de um complô, né? Enfim, mas não é nada disso, né? Magia, ela tem a ver com poder, que é o que fala nesse livro, né, da John Fortune, que esse livro, ele fala só sobre o poder da magia mesmo. É um livro bem interessante, eu acredito que tem ele já traduzido para português, depois eu procuro, se eu encontrar, eu já vou colocar lá no nosso clube, né, no nosso espaço que a gente vai ter, onde vai ficar as aulas gravadas e também os materiais, e eu coloco lá. Então, vamos lá. Por que a gente estuda magia em um grupo? Sendo que se você abrir aí o YouTube, o Instagram, o TikTok, você vai encontrar diversas coisas, diversas informações, e não precisaria estar num grupo, né? Mas eu vou dizer por que é interessante a gente realmente estar num grupo e conversarmos a respeito. Existe uma coisa chamada egrégora, sabe? Existe uma, assim, eu vou dizer como coisa, mas não é bem essa palavra que eu gostaria, mas vocês vão entender por quê. Egrégora, alguém já ouviu falar em egrégora? Sim. O Anselmo falou aqui que sim. Você já ouviu falar, Sandra, em egrégora? Lucy? Ok. E você, Lu? Eu não, eu nunca ouvi. Tá, então vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo bacana. Vamos pegar o exemplo de uma igreja, por exemplo, né? Lá na Liberdade, no bairro da Liberdade, tem uma igreja chamada Igreja dos Enforcados. Naquela igreja, as pessoas vão até lá para fazer promessas para que consigam os seus intentos, e elas levam velas e oferendas para os enforcados que aconteceram naquele local antes de virar igreja, né? Porque ali era o local que se fazia os enforcamentos, né? Aqui em São Paulo, antes de virar assim, algo mais
na época da, como que chama? Da escravidão ali, né? Faz muitos anos atrás. E aí, o que que acontece? Como todo mundo vai lá e coloca a intenção e acende vela para aquelas almas. Eu acho que aquelas almas nem estão mais ali, né? Para dizer bem a verdade. Pode ser que tenha um fantasminha ou outro lá, mas eu acho que a grande maioria já fez a sua passagem para algo melhor, né? Mas o que que acontece? Naquele espaço cria-se a egrégora. O que que é a egrégora? É a força de pensamento de todo mundo ali naquele mesmo lugar, direcionando a mesma intenção. Ou seja, todo mundo que for lá com fé, de fato, e acender uma vela para as almas dos enforcados, vai ter a sua intenção atendida. Porque todo mundo que vai lá tem o mesmo pensamento e vai construindo uma energia em prol daquilo. Deu para entender, Lu? Deu sim. Maravilha. Então, o que que acontece? Quando nós estamos num grupo estudando com o mesmo propósito, nós formamos uma egrégora de grupo, né? Por que que tem gente que vai numa igreja, por exemplo, vamos usar a igreja que é o mais comum, se sente bem num lugar, mas não se sente bem no outro, porque ela não conseguiu conectar a egrégora formada. Por exemplo, também, vamos supor que você esteja passando num lugar que acontece coisas muito felizes, por exemplo, um parquinho de crianças, as crianças estão brincando. Então, ali se forma uma egrégora de alegria. Quando você está num lugar que a egrégora não é tão boa. Então, a egrégora é o que se forma, é o que constrói a energia de tal lugar. Não é só lugar, mas são grupos de pessoas, empresas, são times de futebol, por exemplo, tudo, absolutamente tudo forma-se uma egrégora. Então, estudar magia em grupo nada mais é do que estamos formando a egrégora do grupo Encontros. E todos nós participando com a mesma intenção de crescimento, né, pessoal e espiritual naquele momento, nós vamos ter uma egrégora bem bacana e vamos conseguir fazer o nosso propósito. Por isso que é melhor estudar em grupo do que estudar sozinho, né? Então, Muito bom. É muito legal isso. As amizades, né? Que nem, por exemplo, quando você tem um grupo de amigos e que vocês se encontram, os problemas ficam de lado, porque a egrégora daquele grupo de amigos é a felicidade de todo mundo. E é isso. Então, quando você for, por exemplo, estar num grupo de pessoas ou locais, presta atenção nisso. Tá aí o nosso primeiro exercício da semana, dos próximos 15 dias, aliás. Prestar atenção nas egrégoras que se formam nos lugares, ou com pessoas, ou com grupos, né? Pode ver que, de repente, entra alguém um pouco diferente, às vezes dentro de um grupo, não se encaixa, porque a egrégora não é a mesma, não consegue acessar, né? Então, já ter essa visão já é algo que você já está um passo à frente de muita gente. No sentido de entendimento, eu estou dizendo, não no sentido de se aproveitar, nem nada disso, né? Mas no sentido de entender as coisas como funcionam, né? Então, vamos lá, continuar aqui. Aqui tem uma frase de Franz Bardon sobre a magia. Magia é a mais elevada ciência existente em nosso planeta, pois ensina o metafísico, assim como as leis metafísicas válidas em todos os planos. Esta ciência tem sido chamada magia desde que os registros humanos começaram. Magia é a ciência que ensina a aplicação prática das leis mais baixas da natureza até as mais altas leis do espírito. A pessoa que tem a intenção de aprender sobre magia deve primeiro entender o funcionamento das leis mais baixas da natureza, de modo a conceber as leis baseadas nela, e, finalmente, as leis mais elevadas. Então, isso quer dizer o quê? Vamos resumir aqui o que o Franz Bardon estava falando. Que todos os nossos planos de existência, quando a gente fala aqui na Terra, por exemplo, que é a matéria, esse é o plano mais baixo, que não é baixo no sentido de ser ruim, não é isso, mas é a baixa vibração. Porque para ter matéria, para ser físico,
isso tem que vibrar muito lentamente, quase parando, né? A parte de matéria mesmo, estou dizendo. Então, ela é uma vibração baixa. Quando a gente pensa em alguma coisa, o nosso pensamento já é uma vibração maior, mais rápida, mais elevada. E quando a gente pensa em Deus ou deusa ou esses seres, né, que nós vamos ver também, é uma vibração extremamente alta. Então, a magia, a gente começa estudando o quê? A magia da matéria. Então, o que é a magia da matéria? São os elementos, né? O fogo, terra, água e ar, os materiais, que nem pedras, os aromas, as cores, que é um outro tipo de vibração. Cores e aromas já é uma vibração um pouquinho mais elevada do que pedras, por exemplo, né? Que é material. Então, todas essas coisas que a gente consegue palpar, e a gente dominar isso, aí a gente consegue, de repente, entender o próximo plano, o plano mais sutil. E a partir desse entendimento, a gente consegue dominar tudo isso. E a magia, uma dos conceitos de magia é o quê? A dominação dos elementos. Dominação não no sentido de se fazer melhor, mas é dominar de entender e praticar no sentido de você colocar a intenção daquilo que você deseja a seu favor, né? E nós vamos falar sobre isso também, no sentido, até que ponto eu posso ir para o meu bem, para o meu favor, né? Porque existe as leis mágicas também. Assim como tudo na vida existe as suas leis, né? E aí, Aleister Crowley, que foi um grande magista ocultista também do século passado, fala que a magia é a ciência e a arte de provocar mudanças de acordo com a vontade. Que é isso que eu acabei de falar, né? É você entender todas essas sutilezas ou essas matérias e provocar mudanças de acordo com aquilo que você deseja, né? Até Raul Seixas falava também isso na música dele, só que aí ele é um outro sentido, né? É um pouco além do que a nossa ética e a nossa moral, assim, vamos dizer, do dia a dia. Mas ele faça o que tu queres, pois está tudo na lei. É sobre isso que ele estava falando. Ele estava falando de Aleister Crowley, que ele era um seguidor de Aleister Crowley naquela época. E a gente vai ver a respeito disso também, tá? Então, até aqui alguma dúvida? Não, Ok, tá tranquilo. maravilha. E o que é magia? Magia, ela tem como definição amplitude, ou seja, quando você pratica magia, ou pelo pensamento, ou fazendo ritual, ou um feitiço, ou qualquer coisa, não é só naquele momento e só naquele local que ela vai agir. Ela vai agir em todos os planos de existência, da parte da matéria mais densa até a mais sutil. Ou seja, ela é ampla. Não, por isso que quando a gente pratica magia, a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, porque a coisa vai embora e vai embora, né? Ela tem origem e ordem, ou seja, ela começa por você ou por qualquer coisa que esteja acontecendo com ela, e ela tem uma ordem de acontecer. Eu também vou explicar isso. Isso é muito fácil de entender com os elementais. Se der tempo, eu falo a respeito disso lá no final, quando eu vou indicar algumas práticas mágicas para essa quinzena também. Sobre as leis universais, né, que nós estávamos falando, uma lei universal, por exemplo, que é importantíssima, que é a lei da causa e da consequência. É uma das 7 leis universais. Causa, o que você faz, você paga. O que você planta, você colhe. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, você vai ter um retorno. Não tem como, né? A lei universal, ela é implacável. Ela acontece para todo mundo e para todos os seres em todos os níveis de existência. Ela é uma religião ou ciência? Ela já foi os dois, anda de mão dada também, e também não é nenhum dos dois. Magia é tudo. Na verdade, por exemplo, o nascimento de uma criança é magia, porque transformou uma célulazinha pequenininha em um ser, né? É um milagre da vida. Tudo que transforma é magia. Então,
você fazer um alimento para sua família, você cozinhar, é magia, porque você está pegando um alimento e transformando aquilo em energia. E você coloca ali, às vezes, amor também, né? Às vezes, deveria colocar sempre. Mas, por exemplo, eu não indico ninguém cozinhar quando tá com raiva, tá com dor, essas coisas, porque não vai ficar bom. Nem para a pessoa que está fazendo, nem para quem vai comer. Né? Porque o alimento, a transformação do alimento, é um tipo de magia também. Aí aqui fala sobre realidade e fantasia, né? Claro que com a vinda do cinema e todo esse entretenimento, né, acabou se fantasiando muito, né, sobre magia. Quem dirá Harry Potter, né? Adoro, né? Os filmes sobre bruxas e tudo mais. Só que às vezes as pessoas não entendem de fato o que é uma magia real e até que ponto que a magia funciona, né? Então, muita gente confunde isso. Eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu abro o TikTok, eu sigo algumas contas de bruxas bem novinhas hoje em dia. Nossa, faz umas fantasias em cima, né? E acha que é aquilo mesmo. Eu falo, oh, meu Deus, não é bem isso, né? E assim, e também depois tem a pergunta, quem pratica magia? Vocês sabem me responder? As bruxas? As bruxas, Mas quem mais? Os magos. Os magos. Xamã também. Xamã. Mais alguma dica ou ideia de quem pratica magia? E eu, quando cozinho. Isso. Então, todas essas pessoas figuras, né, estereótipos que foi falado, são pessoas, né, estereótipos que praticam magia consciente. Essas pessoas sabem que praticam magia. Mas, sim, na verdade, todo mundo pratica magia. Porque toda pessoa, um momento ou outro, já cozinhou na vida, já falou assim, ai, como eu queria tal coisa, dali a pouco acontece, né? Todo mundo já fez uma simpatia. Quem nunca levou um bebê para benzer, né? Tudo isso é magia. Na verdade, assim, quando a gente fala magia, tem um estereótipo ruim que fala em cima da magia, mas todo mundo pratica magia. Uma oração é uma magia, né? Por exemplo, padre lá na igreja. Eu gosto de dar esses exemplos de igreja para quebrar um pouco né? Essa coisa que parece que a igreja é contra a gente, né? Mas o padre lá no sacerdócio dele, levantando a hoste e falando que aquele é o corpo de Cristo, é magia também, né? Porque ele está fazendo um ritual que direciona um pedaço de pão feito de farinha e água, transformando num símbolo de comunhão. É magia. Vocês não acham? Sim. Né? Então, todos nós praticamos magia. Cadê? Ô, Ariane. Oi. Eu sempre falo também, até quando Jesus transformou a água em vinho, né? Sim. Isso aí também foi pura magia. Pura. Né? Quem dera a gente conseguir fazer umas magias assim hoje em dia, né? Seria bom, hein? Não é? Então, mas é verdade, né? As curandeiras, né? Jesus, mas realmente, Jesus era um grande mago, né? Ele era um grande mestre e ele tinha ciência disso, né? Só que assim, é que a gente gosta de dar nome e uma coisa que acontece muito no mundo hoje e que eu sou totalmente contra é apartar as pessoas de acordo com as suas crenças, de acordo com o seu modo de vida e de acordo com, assim, o seu modo em geral, né? Por exemplo, né, vou até falar um negócio meio, assim, polêmico, né? Por que a gente tem que apartar as feministas de outras pessoas? Não, todo mundo que gosta de mulher e que acha que os direitos das mulheres, né? Assim, não precisa dar estereótipo, dar nome. E quanto mais a gente aparta e quanto mais a gente divide as pessoas, mais a sociedade fica dividida e menos força a gente tem, né? Eu penso dessa maneira. Então, por que aparta, né, as bruxas, os magos, os cristãos? Somos todos do mesmo caldeirão, eu acho, sabe?
né? É ruim as pessoas quererem, sei lá, se deixar de lado, né? Vocês não concordam? Porque é tão triste isso, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma religião definida. O dia que eu sinto vontade de ir em qualquer lugar, seja budista, umbandista, igreja católica, eu vou. Onde eu tenho vontade de ir, eu vou. Eu também, né? Eu sou bruxa por filosofia, né? Porque eu gosto de me denominar assim. Mas eu vou na Umbanda, eu vou na igreja, faço promessa para Santa Rita de Cássia, né? Então, a gente precisa realmente ter dentro do nosso coração aquilo que nos faz bem, né, Lu? Onde a gente se sente bem acolhida. A grande questão é o acolhimento, que tem certos lugares que você vai que você sente, parece que você está incomodando, não sei. Então, eu acho que é a questão de acolhimento. Exatamente, né? Aquele lugar que você se sente na sua casa, né? No seu lar, né? Exatamente. É isso aí. E aqui tem alguns nomes, né? Das pessoas conscientes praticantes de magia, né? Aí aqui a gente tem o feiticeiro, tem o vizir, o mago, o sábio, o místico, o druida, o bardo, o alquimista, a bruxa, o bruxo, o adivinho, o vidente, o necromante, o cybermante, o cybermago. Esse é novo, né? Esse é desses últimos anos. Nova era. É nova era, isso mesmo. Os xamãs, né, que já são mais antigos, o curandeiro, a benzedeira, os wiccanos, os sacerdotes e as sacerdotisas. Obviamente que cada um, ele direciona a prática mágica de formas bem específicas, né? Só que não necessariamente se é um, deixa de ser outro, ou várias pessoas podem ser várias coisas também. Não existe uma regra, né, na verdade, né? Então, por exemplo, né, o feiticeiro é aquele que faz feitiço. O vizir, ele já é um cargo como se fosse um conselheiro, né, de rei, né, geralmente do Oriente. Por exemplo, lá na Rússia, é sabido que o Vladimir Putin ele tem um vizir, né? Ele tem um mago que o aconselha. E a Rússia ele tem uma comunidade de pessoas com dons, né, mais mediúnicos para dar conselhos estrategistas. Isso é fato, né? Aqui no Brasil, a minha cunhada estava contando essa semana, eu desconhecia disso, existe um grupo, como que chama mesmo, Théo? Do Cobra Coral. Cobra Coral. Vocês já ouviram falar? Não. Já ouviu, Sandra? Você quer da parte de eventos? Eu já ouvi falar. Então, me corrija se eu estiver errada, né? Mas o que é esse... eles são como se fosse uma empresa e eles trabalham fazendo rituais para não chover nos grandes eventos. Para deixar sempre o tempo muito bom. Eles são magos que trabalham com a temperatura, com chuva, essas coisas assim. Então, por exemplo, o Carnaval do Rio contrata eles, aqui a Lollapalooza, vários grandes eventos contratam esse grupo para que tenha nos seus eventos sempre bom tempo, para não chover. Olha que fantástico isso. O Dental não teve. Não contrataram o Dental mesmo. Esqueceram de contratar. Então, exatamente. Eles acharam, aconteceu isso, o Dental aconteceu que eles não quiseram contratar esse grupo e choveu muito. Aí depois, eu acho que numa outra edição, alguma coisa assim, aí eles foram lá e contrataram e ficou tudo bem. Olha que coisa, né? Aí fala que não existe essas coisas. Claro que existe. Né? Então, desses nomes aqui, então vamos lá, né? Ou sabe aquela pessoa que entende de magia por entendimento próprio, por prática, Isso. né? O místico é aquele que
É que nem nós, assim, eu acho, eu sou uma mística, porque eu pego tudo que é bom e vou atrás e procuro ver e entender. O druida, ele já é como se fosse um mago, mas ele é ligado ao paganismo mesmo. O bardo é o que faz magia com música. O alquimista é como se fosse um químico, né? Mas ele tem uma química direcionada realmente para magia. O bruxo e a bruxa são pessoas assim mais simples, né? Mas não menos importante, mas eles praticam a magia do dia a dia. O adivinho é aquele que tem mediunidade em relação a premonições, assim como o vidente também. O necromante é aquele que fala com pessoas que já morreram, né? Com espíritos desencarnados. Então, por exemplo, os kardecistas que fazem psicografia são necromantes, né? Necro é de morte, né? Mante é de mancia, né? De falar, de entender. Cybermante e cybermago é aqueles que fazem, usam a internet para as redes de internet para fazer magia, e funciona também, viu, gente? É um negócio fantástico isso. Tem um seriado muito bom que mostra isso, que é o... Ai, como que chama? Passa no... Tá. American Gods. Mostra os cybermantes. O xamã é o que é ligado mais aos índios, né? E toda essa parte mais de natureza. Curandeiro e benzedeira já são as pessoas que benzem outras pessoas, então é mais ligado ao cristianismo, né? Os wiccanos já é as pessoas que têm a religião de magia, então é quando pratica religiosamente a magia. Eu já fui wicana há alguns anos atrás, não sou mais. E o sacerdote, sacerdotisa é aquele que dedica a sua vida totalmente à magia. Eu também já fui sacerdotisa, não sou mais também, porque agora eu também sou farmacêutica. Mas quando eu trabalhava só com isso, eu era sacerdotisa, né, da magia natural de Armide. Aí aqui a gente fala sobre o paganismo. O que é paganismo, né? Muita gente fala que é ser sinônimo de não cristão, ou aquele que não foi batizado, né? As vós falam, não, vai batizar essa criança para não ser pagão, né? Aquele que não crê em Deus e adoradores de antigos deuses, ou aquelas pessoas também que têm... aqui são falácias, né? São as coisas que as pessoas falam, não que significa isso o pagão ou o paganismo, tá? E aqueles que cultuam vários deuses ou vários panteões ou são politeístas. Algumas coisas aqui são um pouquinho verdade, mas nem tudo, né? Mas paganismo, na verdade, significa o quê? Vem do latim paganus, que é aquele que mora no pagus, que é no campo e na natureza. Ou seja, o paganismo, ele é aquele que vê a natureza como a sua morada, a sua religião, a sua crença em Deus. Então, geralmente, quem é pagão acredita no quê? No Deus do trovão, que é Thor, né? Ou acredita em deuses multifacetados, né? Então, a deusa do amor, Afrodite, Hera, Freia, enfim. Então, aquelas pessoas que dividem os panteões ou os deuses de acordo com a natureza são considerados pagãos. Ficou alguma dúvida até agora? Não, tá tranquilo. Tá. Tranquilo. Maravilha. E aí, deixa eu ver aqui. Alta magia. Esse carinha aqui é Aleister Crowley. Vocês conheciam ele já de foto alguma vez? Eu não. Tá. Esse aqui era o cara que o Raul Seixas gostava muito, né? Ele fez a Golden Dawn. Esse símbolo aqui na testa dele é o símbolo da Golden Dawn, que era uma sociedade filosófica que estudava alta magia. O que é alta magia? A alta magia, ela tem a taumaturgia e a teurgia.
A teurgia, ela é manipular ou operar coisas que pertencem aos deuses, ou seja, é o acesso à criação. Aí, qual que é os objetivos da teurgia? É iluminar a si mesmo, é entender filosoficamente as coisas que acontecem quando a gente pensa numa religião não, em Deus, e é uma magia mais neutra. Não é uma magia direcionada para conquistar coisas, mas sim a iluminar a si mesmo, a alcançar a iluminação. E geralmente a teurgia ela está ligada a rituais encenados, como a da igreja lá do padre pegar a hóstia e iluminar e falar que aquilo é a congregação com as pessoas. Isso é uma teurgia, ou seja, ele está iluminando a todos pela congregação, né? E a taumaturgia é o que? Operar os elementos ou as coisas naturais para mudar a realidade. Então, por exemplo, o grupo lá que mexe com o tempo, eles trabalham com a taumaturgia, que é as mudanças da realidade. Então, eles param de chover no dia que tem que parar de chover, né? É a magia prática em si. É aquilo que você faz assim, eu vou fazer um ritual para conseguir um emprego melhor, um emprego novo. Ou eu vou fazer um ritual de adoçamento para uma pessoa que está chata, sabe assim? Né? Então, só que a taumaturgia, para você praticar ela, você precisa entender de alta magia, que é a manipulação desses elementos. Senão, se você faz de qualquer forma, é algo simples, não é? Porque, assim, tem o dia certo, a hora certa, entender qual planeta, entender qual a cor da vela que vai utilizar, que palavras vão ser ditas, qual o horário do dia. Tudo isso entra na taumaturgia. Não é simplesmente ir lá e fazer que não dá certo. Por isso que muita gente faz simpatia e não dá certo. Porque a simpatia é a taumaturgia feita por pessoas que não entendem, né? Então, por exemplo, quando é a mesma coisa de dar uma tela, óleo e pincéis maravilhosos para uma criança de 2 anos, não vai sair muita coisa. Então, é como se a criança feito a alusão de uma simpatia, né? Então, é mais ou menos isso. Até aqui, ok? Ok. Maravilha. Então, aqui a gente vai entender a magia, que nem a alta magia, baixa magia, não no sentido, como eu disse, se é melhor ou pior, não é isso. É no sentido mais simples e no sentido mais complexo, na verdade, né? A alta magia, ela é aprendida numa ordem. Então, por exemplo, na Golden Dawn, na Rosa Cruz, até os maçons também praticam alta magia. Enfim, várias ordens filosóficas e ordens de magia mesmo vão estudar a alta magia, né? Ela é mais cerimonial, então tem as roupas certas, tem aquela coisa toda da encenação, do teatro. Eles fazem essa questão de iluminar a si mesmo. Geralmente são pessoas com dinheiro, porque não é barato fazer alta magia. Alguém já assistiu Supernatural aqui? Aquele seriado dos irmãos Winchester? Não, nunca assisti. Não, lá eles mostram muito isso, o pessoal com grana fazendo alta magia para conseguir as coisas, assim. Era só uma alusão, de repente, ao seriado, né? E tem essa parte de controle social também, né? Como eu falei lá do Putin, tem a pessoa lá que trabalha com alta magia, né? E a baixa magia, que não é baixa por ser pior ou não, mas assim, é uma magia mais simples. Ela é feita por quem? Pelos pagãos, aqueles que vivem nos campos, a gente que vive na cidade, mas tem um olhar diferente sobre a natureza, né? Por tribos rivais, aquelas coisas de xamanismo, coisas para satisfazer problemas comuns, e aí entra simpatias, pessoas que trabalham com isso e tem clientes, né? Tem muito pai de santo que faz isso, trabalha com adivinhações. Aqui a palavra Inquisição, ela veio, mas não é muito isso, assim. Então, é a magia mais do dia a dia, né?
E a gente vai começar por essa, até porque eu não tenho uma ordem mágica de alta magia, né? Já participei de umas 2 vezes na minha vida em relação a essas ordens, mas eu prefiro do dia a dia mesmo. E aqui a gente fala sobre a lei do retorno, karma e a lei tríplice, mas depois, em outros encontros, eu vou falar melhor sobre as leis mágicas, né? Então, sobre o conteúdo, é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês. Deixa eu ver que horas são. Tá. Mas se vocês quiserem, como que tá o tempo de vocês? Porque, na verdade, para não ficar muito tarde, vocês estão bem? Como que tá? Por gentileza. Eu tenho uns 10 minutinhos ainda, Amori. Ah, beleza. Você também, Sandra? Sim, eu também. Tá, maravilha. Então, a gente tenta começar na outra, no horário certinho, né? Porque o nosso primeiro encontro foi para a gente se adequar mesmo, né? Então, aqui eu vou falar sobre as questões. Essas questões seria do quê? Para vocês refletirem durante esses próximos 15 dias, né? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Bom, assim, o que eu gostaria, e que inclusive vocês colocassem lá no grupo que eu criei, não precisa ser hoje, mas antes do próximo encontro, se esse primeiro encontro estava dentro das suas expectativas, se foi bacana, algum direcionamento, né? Se hoje foi passado algum tipo de conhecimento da qual vocês não tinham e que ajuda ou vai ajudar em algum processo de despertar, ou seja, nessa vontade de crescimento, de grupo. Aí, essa daqui, se vocês ficaram alguma dúvida, né, sobre o conteúdo teórico do que foi passado, essa parte de desafio, eu acredito que não precisa muito, mas de tudo, o que te impactou mais, o que foi bacana, o que você mais gostou. E aqui na parte prática, então, eu já vou passar uma magia para a gente fazer essa semana, tá bom? Nessa semana ou na próxima, aí vocês escolhem, porque a gente vai entrar agora na lua nova, é um momento ideal para fazer essa magia de proteção. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar uma garrafa pequena de vidro escuro, pode ser daquelas long necks, por exemplo, uma rolha, precisa de pregos e outras coisas afiadas, então pode ser agulha, pode ser caco de vidro, coisas que cortam, né? Aqui eu pus vela preta, mas pode ser uma vela branca, que a cor não vai importar muito, na verdade, sal grosso e uma erva de proteção. Quais são as ervas de proteção? Guiné, arruda, alecrim, aqui tiver mais fácil para vocês encontrarem ou tiver em casa. Vai escrever num papelzinho virgem, que nunca foi utilizado antes, com lápis, não pode ser caneta, tem que ser lápis, porque o lápis é feito de carbono, né? Então, de grafite, então, quanto mais natural a gente trabalhar na magia, melhor. Nesse papel vai colocar todos os nomes das pessoas que moram na casa. Aí você vai colocar todos esses elementos dentro da garrafa. Então, o nome das pessoas, essas coisas afiadas, o sal grosso e as ervas, até completar a garrafa. No momento que está colocando, a magia, ela é importante fazer com consciência, ou seja, saber que está fazendo aquilo para uma garrafa de proteção. Então, tá colocando esses elementos dentro da garrafa, então vai estar pensando na proteção de todos que moram ali, né? Esses elementos que são afiados é para quê? Para espantar coisas, né? Que é como se fosse um escudo, um grande escudo de proteção das pessoas que estão ali com o nome ali dentro. Nada chega perto, está totalmente protegido. E aí vai colocar a rolha
vai pegar a vela, acender e vai selando essa garrafa com a cera da vela derretida. Enquanto vai selando, vai pensando que está totalmente protegido, que todos lá estão com esse sentido de que nada vai atrapalhar, nada vai direcionar de ruim para essa pessoa. E aí, na hora que selou, coloca a vela em cima da rolha e termina de derreter a vela ali. Aí essa garrafa coloca perto da porta de entrada da casa de vocês, tá certo? Ficou alguma dúvida sobre como fazer a garrafa? A vela vai dentro da garrafa, não, né? A vela só para selar. Isso, a vela ela vai selar a rolha nessa garrafa e depois que você selou, porque não vai demorar muito ali para selar aquela parte que tá entre a rolha e a garrafa, né? Aí coloca a vela em cima da rolha. Ah, entendi. Entendeu? E depois termina dela derreter ali em cima. Entendi. Para fazer um lacre, né? Isso. O melhor dia da semana para fazer é na segunda-feira. Se quiser fazer no domingo, também não tem problema. Nesse momento, não precisa muito direcionar o dia, que a gente ainda não entrou nesse aspecto, né? O importante é fazer com fé. Certo. Certo? Alguma dúvida sobre a magia da garrafa de proteção? Não, tudo certo. Qualquer coisa eu chamo você lá. Isso, pode chamar. Se tiver dúvida, pode chamar lá no grupo, tá? E o livro dos sonhos é o quê? Se você estiver... Pode ser digital, pode ser anotado, da forma como vocês acharem melhor. O que for mais fácil. Eu, por exemplo, quando tenho sonhos interessantes que eu não quero esquecer, eu gravo um áudio para mim mesmo no WhatsApp, né? E conto para mim como se estivesse contando para outra pessoa. O livro dos sonhos pode ser o grupo dos sonhos do WhatsApp, não tem problema. Se a gente está vivendo no mundo moderno, vamos modernizar nosso livro também, né? Então, o que é importante nesse livro? Porque agora, como a gente está num grupo e está formando uma egrégora, vai acontecer que você vai ter sonhos reveladores a partir de agora. Porque o grupo é trabalhar na magia de grupo, entende? Então, vai acontecer que vocês vão ter sonhos diferentes. Então, tente anotar ou gravar alguma coisa. E se tiver alguma coisa interessante, manda lá no grupo para a gente desvendar o que é. Certo? Essa é uma prática que tem que ter, porque sonhos, eles são premonitórios para quem trabalha com magia. Então, tente praticar sempre anotar o sonho, entender o sonho, ou mandar para quem entende, para a gente poder ir desvendando coisas do nosso inconsciente junto com a magia. Maravilha, gente? Alguma dúvida, Sandra? Alguma dúvida, Lucy? Não, tranquilo. Não, nenhuma dúvida também. Adorei. Ah, que bom. Vocês gostaram, então? A gente vai se soltando, né, aos pouquinhos. Sim. Eu, a Ariane, sabe, eu sou tímida, né, Ari? Então, vou me soltando aos pouquinhos. Que bom, eu fico feliz que vocês tenham gostado. E tem o grupo lá. E agora eu vou salvar o vídeo, depois eu mando, explico no grupo certinho onde vai estar esse conteúdo, tá bom? Tá bom. Eu criei o grupo no Telegram, mas eu acho que vocês não usam muito o Telegram, né? Então vamos usar o WhatsApp mesmo. Ok, vamos usar o WhatsApp. Aí eu explico tudo lá certinho, onde estarão os conteúdos, a aula gravada, se quiserem revisitar alguma coisa. E, por favor, fiquem à vontade para mandar dúvidas, sugestões. Pode mandar esse grupo de convite para outras pessoas também, que vocês acham que vão gostar, para a gente, para fazer uma família espiritual bem grande e divertida. E legal de ter quinzenalmente à noite. Eu adorei essa comunidade Cobra Coral, não era isso que eu tinha ouvido falar, não. Eu vou contratar eles para quando eu fazer viagem para Arraial do Cabo. Isso! Deve ser, quem sabe, né? A gente fica muito bom nessas coisas e monta uma empresa assim também. É mesmo.
né? Mas é Verdade. interessante, né, Sandra? Muito legal, né? Então, gente, a magia tá aí pra gente usar ela, porque somos seres criadores. Então é isso, meus amores. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Mari. Até daqui 15 dias, virtualmente de novo. Um beijo. Um beijo a todas, todos. Tchau. Obrigada.